Aqui nós vamos falar sobre como avaliar variações reais, né? E como que a gente faz isso, então, trabalhando em cima de séries deflacionadas. Então, séries de valores monetários deflacionados. Quando você tem uma série de informações monetárias sujeitas à inflação, como saber a evolução real dos valores? Imagine que você queira avaliar o crescimento da receita de uma empresa nos últimos 5 anos. Você sabe que a inflação faz a receita crescer também. Então, como separar o que é crescimento real, né, do que é o crescimento efeito de inflação, supondo, né, que os preços sejam reajustados pela inflação? Então, a gente tem que observar os valores deflacionados. Eu tenho que deflacionar os valores anuais e observar estes valores deflacionados e não os nominais. Então, imagina que a gente tem essa seguinte evolução das receitas aqui anuais nominais de uma empresa, ou seja, valores que embutem a inflação, né? E eu tenha essa variação aqui do índice geral de preços, do índice de inflação. Como que a gente calcula a evolução real das vendas em cada ano? Como que eu separo, né, o que é inflação do que é crescimento real? Vamos fazer aqui no Excel. Primeiro, vamos observar a evolução nominal das vendas, né? Então, nesse ano aqui, para eu calcular a variação nominal, eu divido, né, o valor do ano pelo valor do ano anterior, menos 1, posso colocar isso aqui, né, percentual. Eu tenho 38,9%. Para os anos anteriores, está aqui as variações anuais. Essa é a evolução nominal. Qual que é a inflação em cada período? Eu tenho aqui um índice geral de preços, né? A base 100 está aqui no meu ano zero, e aqui é a medição desse índice em cada ano. Então, quando eu faço, né, a variação desse índice, eu tenho a inflação de cada período, né? A gente viu isso no primeiro vídeo aqui dessa série, né, sobre inflação. Então, aqui eu tenho os índices a variação da inflação, né, em cada período. Então, veja aqui, eu tenho aqui um crescimento nominal de 38,9% e uma inflação de 20,8%, ou seja, cresceu acima da inflação. Aqui nesse ano 2 também, no ano 3 também, ou seja, teve um crescimento real. E aqui nesse último ano não, ó, a variação nominal não conseguiu superar a variação da inflação. Então, eu já tenho uma pista, né? Eu sei que no último ano a gente não conseguiu bater a inflação. E nos outros anos a gente superou e teve um crescimento real. Mas de quanto, né? Que percentual é esse? Então, a gente precisa avaliar a evolução real. E aqui eu vou mostrar para vocês isso de duas formas. Primeira forma, quando você tem as variações nominais e de taxa de inflação, a evolução real vai ser 1 mais a evolução nominal dividido por 1 mais essa inflação aqui, menos 1. Eu costumo dizer que a gente está descontando a inflação. E aí, lembrando, né, quando eu falo, tira a inflação dessa variação nominal, não é subtração, né? Porque a inflação se comporta como juros compostos. Então, para retirar esse efeito da variação nominal, você tem que dividir por 1 mais a taxa de inflação. E aí, você vai fazer isso, né, para cada um dos períodos, fazer novamente aqui 1 mais a evolução nominal, dividido por 1 mais a variação da inflação, menos 1. Então, a gente está vendo, ó, um crescimento real de 15% no ano 1, 8,96% no ano 2, 2,32%, foi perdendo força aqui, né? E no último ano aqui perdeu para a inflação, a gente teve um crescimento aqui, uma evolução real negativa de 5,37%. Então, essa é a primeira forma de fazer essa análise da evolução real de uma série monetária. Uma outra forma é a gente deflacionar os valores. Eu posso querer colocar todos esses valores aqui
como se eles estivessem no meu ano inicial, no ano zero. Então, vamos fazer isso. O primeiro valor já está no ano zero, então a gente repete ele. Como que eu deflaciono? Né? Eu divido, a gente viu isso no vídeo sobre indexação e desindexação. Eu divido esse valor por 1 mais a taxa de inflação. E aí tem que ser a taxa de inflação acumulada, né? No caso aqui, um período só, vai ser o quê? A variação do índice. A gente viu isso também no primeiro vídeo sobre índices de preços, né? Como calcular a variação acumulada. Eu faço esse índice aqui, dividido pelo momento inicial aqui que eu quero, né? E aí eu vou ter essa variação 1 mais, né? Essa variação percentual. Então, 29.576. Para o ano 2, eu vou dividir pela variação do índice, que é 148,6 dividido pelo meu índice inicial aqui. Né? Isso vai dar 1 mais a variação percentual, que é o que eu preciso para dividir e levar o meu valor do ano 2 para o ano 0. E assim sucessivamente, né? Aqui eu tenho que fazer esse valor dividido pela variação do índice, referenciado aqui ao momento para o qual eu estou deflacionando os valores, né? Então, 32.974 e, por último, o 71.050 dividido pela variação do índice acumulada nesses 4 anos. Então, veja que aqui também você já tem uma pista, né? Você tem os valores aqui crescendo até o ano 3 e aqui a sua evolução real teve um recuo, né? Você não aumentou mais. Aqui mostra já, né, a perda. Então, vamos ver agora a variação real. Esse valor dividido pelo anterior menos 1, 15,02 e, obviamente, né, você vai ter os mesmos valores, né, os mesmos percentuais para a variação real do que a gente teve no outro método de cálculo, tá certo? Então, a gente tem 2 formas de fazer isso. Observando variações nominais, índices de inflação e fazendo 1 mais variação nominal dividido por 1 mais índice de inflação, ou deflacionando a série de valores e calculando a variação sobre a série deflacionada. Das 2 formas você tem a variação real de uma série monetária.